Segundo Michel Foucault, o poder produz. Tá? O poder reprime, o poder faz um monte de coisa ruim, o poder diz não, o poder interdita, mas o poder também produz, o poder constrói coisas novas. Vou dedicar esse vídeo a comentar um pouco essa frase, pegar algumas citações de Foucault, porque eu acho que ela é bastante importante para a gente entender o pensamento de Foucault e o funcionamento do poder, na medida em que eu considero que a teoria do poder Foucaultiana é a mais relevante e é que melhor explica como funciona o poder nos dias de hoje. Então, pessoal, sou o professor Daniel Cidade, sou professor de filosofia. Quem está chegando agora, eu queria convidar a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e aquele comentário do engajamento para o YouTube lançar o vídeo para mais pessoas, para que o canal possa crescer. Então vamos começar com uma citação presente no Ditos Escritos, volume 10, num artigo chamado Poder e Corpo. Foucault vai dizer: se o poder só tinha por função reprimir, se só funcionava no modo da censura, da exclusão, da barreira, do recalcamento, a maneira de um superego, se só se exercia de uma maneira negativa, ele seria muito frágil. Se é forte, é porque produz efeitos positivos no nível do desejo. Isso começa a ficar conhecido. E também no nível do saber. De fato, o poder exclui, de fato, o poder recalca, mas essa não é a única função do poder. Tá? Vamos pensar então, ele dá o exemplo da sexualidade e o exemplo do saber. Vamos pensar na sexualidade, né? Nós que vivemos numa sociedade com certos valores cristãos aí, que Foucault, inclusive, na história da sexualidade, mostra que muitos desses valores cristãos já estavam nos gregos. Enfim, é falsa a ideia de que o cristianismo inventou completamente o pudor da moralização sexual. Tá? Isso já existe em várias outras sociedades, é bem comum que a sociedade seja moralizada. Inclusive, os próprios cristãos vão importar muito da moralidade sexual dos gregos para o cristianismo e para as nossas sociedades de hoje, tá? Mas, de qualquer forma, nós estamos acostumados com essa ideia de que o poder, de fato, reprime. A grande questão é que a própria repressão, ou não só a repressão, mas outros funcionamentos do poder, criam coisas. Então vamos pensar, por exemplo, né, vou usar exemplos pessoais, tá? Exemplos que Foucault não vai citar, para tentar maneiras que eu uso para eu mesmo compreender essas coisas, né? Um exemplo que eu gosto bastante são as roupas, né? A gente usa roupas. E o que acontece quando a gente começa a cobrir umas partes do corpo, né? Então, o bumbum, genitais, para as mulheres os seios, para os homens não. A gente cria certo fetiche a partir disso. Então, o simples ato de ver o corpo desnudo, essas partes que são proibidas, produz desejo. Por isso que dificilmente, né, o seio masculino provoca excitação, grande excitação numa mulher. Tá na praia, sem camisa, etc. E o seio feminino provoca muito furor, né? Na verdade, chega até a ser criminalizado, né? Enfim, o corpo desnudo chega a ser criminalizado de forma que pessoas acreditam que toda a sociedade, todos os valores, toda a moralidade da sociedade iria por água abaixo se eventualmente o corpo fosse liberto das amarras, das roupas, etc. Ou pelo menos da obrigação, né, a obrigatoriedade de usarmos roupas, etc. Então, nós estamos produzindo a imoralidade, nós estamos produzindo desejo, né, o desejo do interdito. Quanto mais você interdita, mais você fetichiza. Quanto mais você fetichiza, mais você cria um potencial desejante, cria-se leis, cria-se opiniões, cria-se afetos e desafetos, cria-se uma série de discussões, uma quantidade enorme de coisas são criadas e produzidas a partir de certos interditos, a partir de certas proibições. O outro âmbito é o âmbito do saber, né? Então Foucault vai dizer: o poder, longe de impedir o saber, o produz. Então, é na medida em que a gente busca controlar ou fazer com que os seres humanos obedeçam, que a gente precisa produzir conhecimento, saber sobre os seres humanos. A mesma coisa vale para a natureza. Quando Francis Bacon diz a frase "saber é poder", ele está falando de ciência, ele está falando da possibilidade de, ao produzir saber sobre a natureza, dominá-la. Então Francis Bacon fala sobre a dominação do ser humano a partir da natureza. Então quando a gente cria uma série de ciências sobre o ser humano, sobre a natureza, sobre a sociedade, sobre o psicológico dos seres humanos, sobre, enfim, o planeta, sobre o universo, qualquer coisa, a gente está
produzindo conhecimento. A gente está produzindo conhecimento a partir de uma série de necessidades de poder. Só para citar uns casos mais paradigmáticos da nossa sociedade, quando existe guerra, existe muita produção de conhecimento. Muito da produção de conhecimento usado, né, conhecimento que foi desenvolvido para potencial militar, muitas vezes são usados para coisas boas, para coisas do dia a dia. Então, esse desejo de poder, essa vontade de dominar, produz muito conhecimento. Foucault fala isso de maneira neutra, né? Ele não está dizendo que o poder é bom nem ruim, o saber também não é bom nem ruim. É tudo uma questão de contexto, né? O saber, ele produz antibióticos, ele produz as vacinas, mas ele também produz a bomba atômica. Então, dizer que o saber é bom ou mal já é uma certa projeção dos nossos valores acerca de algo que é completamente amoral, tá? Então, o saber e o poder são amorais. Somos nós que damos moralidade a eles. Então, no Ditos e Escritos, volume 9, Foucault tem um artigo chamado O Ocidente e a Verdade do Sexo, onde ele vai dizer que ficamos desarmados quando se trata de seguir o poder em seus mecanismos e efeitos positivos. Nós estamos muito acostumados com a compreensão do poder em seus efeitos negativos e nós ficamos desarmados quando tentamos entendê-los em seus efeitos positivos. Inclusive, é por isso que eu preciso sempre fazer várias ressalvas quando a gente fala da positividade do poder, né? O poder produz coisas e daí a gente pergunta, mas coisas boas ou ruins? Tanto faz, né? Não fiquemos desarmados. Vamos entender que muitas das coisas boas e ruins que existem na sociedade são produções do poder. A própria ideia de que os nossos desejos são frutos das relações de poder também nos deixa desarmado, né? Poxa, então o que é meu, né? Se eu sou eu, a nossa identidade é um fruto das relações de poder. Então o que é meu, né? Se nem os meus gostos estéticos são meus, porque se eu nascesse em outra sociedade, eu possivelmente, ou quase garantido, teria outros gostos estéticos, teria outros desejos sexuais, inclusive, outras formas de desejo sexual, outra identidade, seria uma pessoa completamente diferente, embora possuísse o mesmo DNA que eu possuo. Isso deixa a gente desarmado, eu diria às vezes até um tanto quanto desconcertado. E por último, prometo que a última citação, nesse mesmo artigo, seria necessário escrever uma história da sexualidade que não seria comandada pela ideia de um poder repressão, de um poder censura, mas pela ideia de um poder incitação, de um poder saber. Então, quando Foucault já está dando a dica, né, quando ele vai escrever a história da sexualidade, ele está pensando também na ideia de que o poder ele incita, de que o poder produz saber, de que o poder produz desejo e de que muito da nossa sexualidade é fruto das relações de poder. Não é tão natural assim quanto a gente gosta de pensar, tá? Isso já dá margem para a gente pensar nas questões de gênero, nas questões de ideologia, naquela famosa frase da Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher, enfim, esses papos de ideologia de gênero que existem por aí. Eu vou deixar por enquanto o vídeo nessa ideia de que o poder é positivo, de que o poder produz desejo, que o poder produz saber, né? Nessa pequena intervenção para eventualmente também, quando o canal estiver maior, então é importante que vocês participem do engajamento, comentar uma série de coisas bastante interessantes e filosóficas para os dias de hoje que são muito mal utilizadas, tá? A própria ideologia de gênero ou até a ideia, a separação entre natureza e sociedade, né? Isso é natural ou isso é socialmente construído. Essa separação, ela é quase 100% das vezes ela é utilizada de maneira equivocada. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e é isso aí. Boa noite.